Olá pessoal, aqui é a Tati e a receita de hoje é perfeita para o lanche ou café da manhã do final de semana. É o enroladinho de pizza. Vamos para a receita? Vamos começar fazendo a esponja do fermento. Misturamos na farinha o fermento biológico seco e a água, formando uma massinha. Esse processo ajuda no processo de fermentação e não deixa que o pão dê azia depois por não ter fermentado direito. Mas se estiver com pressa, pode pular esse passo e colocar o fermento direto na massa. Tudo misturado, é só cobrir e deixar descansar por 1 hora ou até dobrar de volume. Passada 1 hora, veja como cresceu bastante o fermento. Podemos colocar ele no restante da farinha e junto colocar o sal, mas não coloca direto no fermento. O açúcar demerara, que aqui está triturado, mas se preferir pode usar o branco também. O leite em pó, que ajuda a deixar a massa fofinha. O ovo, que eu dei uma batidinha para ficar mais fácil, pois vamos usar metade dele. O óleo e o leite, que vamos colocar aos poucos e pode colocar a mão na massa para incorporar tudo. Se achar que a massa está seca, vai acrescentando mais leite até tudo se juntar. Podemos passar a massa para a bancada e ir juntando tudo para poder começar a sovar. Não se preocupa se parecer seco, é só ir juntando, mas se mesmo assim precisar, pode acrescentar mais um pouco de leite. Mas aos poucos a farinha vai se incorporando e absorvendo tudo. E quando formar uma bola, pode começar a sovar. É só rasgar a massa com a parte de baixo da mão e voltar a massa. Girar e rasgar novamente. E vai fazendo isso por uns 15 minutos até a massa ficar bem lisa. Ou se você tiver batedeira com gancho, pode deixar que ela faz o trabalho pesado para você. Lembrando que todas as quantidades certinhas dessa receita estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Viu como a massa ficou bem lisinha, que você consegue esticar um pouco sem que ela se rasgue? Agora é só fazer uma bola e untar com um pouco de óleo para que ela não resseque. Colocar na tigela e tampar com um pano, deixando descansar por 1 hora ou até dobrar de volume novamente. Massa já grandona, veja que você aperta e ela volta. Tá linda e cheia de ar. Podemos colocar na mesa e abrir um retângulo. No começo vai abrindo do meio para fora para facilitar e girando a massa, dando atenção para as pontas para que elas não fiquem grossas. Trabalhar com massa é uma delícia, não acha? Eu adoro! Para o recheio vou usar o creme de ricota e vou colocar no meio da massa, só no meio. Espalha bem fazendo uma faixa uniforme. Por cima colocamos a mussarela ralada, distribuindo bem. Vai o tomate, que cortei em fatias e temperei com um pouco de sal e pimenta. E por último, o orégano, pois é ele quem dá aquela cara de pizza, não é mesmo? Para fechar, vamos pegar as abas e colocar para dentro, cobrindo o recheio, e a outra aba vai por cima. Cortamos as pontas para ficar certinho, mas trata de assá-las também, hein? E peraí que vou pegar uma faca melhor. Agora sim, podemos cortar no meio e no meio de cada metade e tá pronto. Só colocar na assadeira untada com um pouco de óleo e com cuidado cobrir novamente, deixando descansar pela metade do tempo que você deixou antes. No meu caso, vou deixar por 30 minutos. Após a massa descansar, vamos pincelar com aquele meio ovo que sobrou da receita, pois é o ovo que dá aquela cor linda no pão. E é só levar para assar em forno pré-aquecido a 250 graus na prateleira de cima por 10 minutos. E depois virar e assar por mais 10 minutos. Passados 10 minutos, vira para dourar por igual. Olha que lindo que ficaram! Os meus morenaram um pouco a mais, mas vai olhando, pois depende de cada forno. Esse queijo derretido dá muita água na boca e o cheiro tá delicioso. Vamos cortar para ver esse meio. Olha como ficou lindo por dentro. Bem fermentado, bem assado,
muito fofinho, tá perfeito. Bora comer! Gostou dessa receita? Então dá o like aqui embaixo e deixa nos comentários qual outros sabores ficariam bons nessa receita. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga que adora um salgado de padaria e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma receita deliciosa como essa. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e tchau, tchau!